Olá, internautas, boa tarde. Estamos de volta com notícias do dia e é o momento de você ficar informado sobre as principais notícias do dia em Caratinga e região. Então vamos entrando conosco aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, já cumprimentando aqui Thaís Paula, que já está conosco, Márcia Cris, Silvia Reis, Jacira Pires, Hélida Santos, Sueli Godinho, Letícia Fagundes, Ana Luísa, Márcio Abreu, muitas pessoas que estão entrando na live conosco. Sejam bem-vindos. Esse é o momento de a gente apresentar para vocês as principais notícias do dia, começando a semana aí a respeito do que tem sido destaque em Caratinga e toda a nossa região. A gente vai iniciar aqui então com a Paula, vai trazer uma notícia que tem repercutido muito desde ontem. Afinal, uma família de Bom Jesus do Galho está indignada a respeito de uma situação envolvendo um idoso e a retirada de órgãos sem autorização da família. A Paula vai falar sobre esse caso. Boa tarde a todos vocês. A gente vai falar então desse caso de grande repercussão, né? Estourou ontem à noite, quando a família teve que vir para o ML de Caratinga, uma família de Bom Jesus do Galho. O senhor Vicente Bernardino da Silva, de 89 anos, ele morreu nesse último sábado, em virtude de uma parada cardiorrespiratória. E então a família, como eles são da zona rural de Bom Jesus do Galho, Córrego dos Palmeiras, eles imediatamente fizeram o que é comum, contratar uma funerária para tratar ali então do velório e do sepultamento do senhor Vicente. A funerária foi contratada pela família, o senhor Vicente estava aqui em Caratinga, na casa de uma filha. Eles buscaram o corpo e disseram que levaria para a funerária, para lavar, para vestir a roupa do senhor Vicente. O velório começou na noite do último sábado e percorria de forma normal até o domingo, próximo das 15 horas, ontem, quando aconteceria o sepultamento. O sepultamento também que aconteceria ontem no município de Bom Jesus do Galho. Porém, a família foi surpreendida por volta das 15 horas com a chegada da polícia militar ao velório. E a família, nós conversamos hoje com uma neta do senhor Vicente, a Bruna. Ela disse que quando viu a polícia militar chegando, imaginou que seria para estar acompanhando o cortejo do corpo, por ser uma estrada de zona rural, porque tinha muitos carros. Imaginou que era para isso. Mas eles ficaram surpresos quando os militares chamaram a mãe dela, filha do senhor Vicente, para conversar e disseram que tinham recebido uma denúncia de que os órgãos do senhor Vicente teriam sido retirados do corpo, colocado num saco plástico e sido levado para a cova onde ele seria sepultado, onde ele seria enterrado. A família, claro, ficou muito assustada. E então a Polícia Civil também foi acionada, a perícia da Polícia Civil. Eles foram até o velório, tiraram fotos do corpo, constataram o corte no corpo do senhor Vicente, foram até a cova e constataram que realmente ali estava um saco plástico fechado com os órgãos do idoso. A polícia imediatamente também foi atrás do responsável pela funerária, ele foi imediatamente preso. A família então, desde então, ficou muito assustada com isso. O corpo foi trazido para o IML de Caratinga, do horário que ele ia ser sepultado, quase no horário que ele ia ser sepultado. Teve que tirar do velório, voltar com o corpo para o IML ontem para Caratinga, para que esse corpo fosse periciado. E foi constatado realmente a retirada dos órgãos, já tinha sido constatado dentro do saco plástico. E só hoje pela manhã, então, depois dessa perícia feita aí pela Polícia Civil, que o corpo foi liberado para ser sepultado. O senhor Vicente foi sepultado há poucas horas atrás e a família está completamente indignada com o fato. Além de já estar triste pela perda que sofreu, ainda teve essa questão aí da retirada dos órgãos, que é proibido, é crime. Por isso o proprietário da funerária, o responsável pela funerária, foi preso, está no presídio de Caratinga. Ele não poderia ter retirado os órgãos. A gente até conversou com o agente funerário, que preferiu não se identificar,
Mas essa retirada de órgãos, ela costuma ser feita quando o corpo vai ser embalsamado e demora muitos dias para fazer o velório. Por exemplo, está nos Estados Unidos, precisa vir para o Brasil. Mas mesmo assim, essa retirada de órgãos, ela tem que ser com consentimento da família. Existe também uma outra prática que pode ser feita nas funerárias, que é para tirar os líquidos do corpo, aspirar os líquidos, mas que também precisa do consentimento da família. E nesse caso, foram retirados órgãos sem nenhum consentimento da família, que ficou sabendo só quando a polícia chegou lá falando que tinha uma denúncia que os órgãos tinham sido retirados. Agora esse caso aí segue, portanto, sendo investigado pela Polícia Civil e fica aí, né, a tristeza, registrada a tristeza da família por ter acontecido esse episódio aí, além da morte, né, de ter perdido, como eu disse, um ente querido, ter acontecido esse episódio da família ter que sair do velório, voltar com o corpo para o ML para confirmar aí essa retirada de órgãos ilegal. Paulo, tem uma pessoa falando aqui que o nosso áudio está ficando ruim. É só confirmar aí para quem está assistindo se o áudio está ok. A Cristina entrou na live ela perguntando por que foram retirados os órgãos. Olha, Cristina, o dono da funerária relatou à polícia que era comum essa prática. Geralmente se tirava os órgãos caso demorasse mais um pouco o velório, para não ter mau cheiro, esse tipo de problema. Mas nesse caso, o velório não ia demorar muito. Então, assim, nós não conseguimos falar com o advogado do dono da funerária. Então, a gente não tem uma explicação plausível dele por que ele fez isso. Para a polícia militar, ele disse que é comum retirar os órgãos e enterrar separado. Mas, como eu disse, eu conversei com a agente funerário e falou que pode tirar, no caso de embalsamar o corpo, mas que o velório vai durar mais dias, mas precisa do consentimento da família. Nesse caso, então, a gente não sabe por que realmente precisava tirar os órgãos, porque o velório não iria demorar muito tempo. Sim. A Letícia e a José Lima estão dizendo que o áudio está ok. Então, beleza, a gente agradece. Nós vamos mudar o assunto por aqui. Antes, só ler aqui os recados. No Facebook, a Neuza Maria Lopes está nos cumprimentando, mandando boa tarde. A gente cumprimenta ela também. O pessoal aqui que está pelo Instagram, a gente cumprimenta também aqui. Chegaram conosco a Marinês. Olá, Marinês, tudo bem? Tem algumas pessoas aqui. Meu Deus, que horror! A Adriana comentando, aí repercutindo o caso anterior. Nós falamos aqui de Bom Jesus do Galho. O Geraldo está falando que está assistindo direto de Teófilo Otoni. Agradecê-lo pela audiência. A Adriana também está aqui conosco, mandando boa tarde. Então, isso aí, pessoal. Vamos deixando os comentários aí que a gente vai respondendo vocês aqui. À medida que a gente vai trazendo os assuntos, a gente vai mudar o assunto por aqui. Encerramos da parte de polícia. A gente vai trazer um recado para vocês, na verdade, alguns recados. Vamos começar falando aqui a respeito do castramóvel. As pessoas ficam perguntando bastante quanto o castramóvel estará disponível aqui na região de Caratinga e, neste momento, está no distrito de Dom Lara. Então, está atendendo aí ao pessoal da zona rural. O castramóvel dá início hoje, atendimento próximo ao posto de saúde. Então, para você que reside na região de Dom Lara, é tutor de algum animal, precisa realizar a castração desses animais, você pode procurar o castramóvel a partir dessa segunda-feira. O horário de funcionamento, 8h30 às 11h30. Então, é sempre aí no período da manhã. Lembrar de levar cópia de documento de identidade e também o comprovante de residência. Então, esse recado aí é para quem precisa castrar seu animal, está sempre procurando aí em que local está o castramóvel, que é um veículo da Prefeitura de Caratinga, faz o controle de zoonoses, neste momento, então, atendendo a população da região de Dom Lara. Então, castramóvel atendendo o distrito de Dom Lara. Para quem reside nessa região, precisa castrar seu animal, que é uma medida muito importante aí, de saúde pública, inclusive. Então, pode procurar o castramóvel. Vamos olhar aqui no Instagram. A Adriana comentando aqui, isso é ótimo, sim. A castração é muito importante aí para os animais. Então, para você que tem um animal, precisa de realizar aí a castração, procurar o castramóvel em Dom Lara. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto. Vamos trazer para vocês aqui também informações sobre o Bolsa Família. O pagamento aí do mês de maio teve início na sexta-feira.
Nós temos em Caratinga 5.073 famílias que são atendidas pelo Bolsa Família, e isso aí significa mais de 3 milhões de reais em recursos que são enviados para Caratinga para fazer o pagamento aí entre os beneficiários. A gente vai trazer ali o calendário de pagamentos desse mês de maio, então começou na sexta-feira, dia 17, e o pagamento é feito daquela mesma forma, de acordo com o número do NIS, a gente tem uma data aí para pagamento. Então, primeiro ali, final do NIS 1, pagamento 17 de maio, foi o primeiro realizado, e vai seguindo aí. O NIS final 2, 20 de maio, hoje, então pagamento sendo realizado. NIS final 3, 21 de maio. Final 4, 22 de maio. Final 5, 23 de maio. E aí vai seguindo ali, do 6 ao 9, nos dias subsequentes aí, 24 de maio, 27 de maio, 28 de maio e 29 de maio. E o 0, que é aí o último pagamento do mês de maio, NIS final 0, no dia 31 de maio. Portanto, para você, então, que recebe o Bolsa Família, já está liberado aí o mês de maio. A gente trouxe um balanço de todos os municípios da região, o número de famílias atendidas e também os recursos que são encaminhados. Está na reportagem completa do Diário de Caratinga, então reforçando em Caratinga mais de 5.000 famílias e o valor ultrapassando 3 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Rayane Paulino, lá do Bom Jesus. Ó, vai falar do Bom Jesus do Galho, gente. Eles vão do Bom Jesus do Galho aqui agora, lá da Esplanada. Rayane da Esplanada, lá pertinho de casa, né, Rayane? É porque a gente vai falar também outras notícias de Bom Jesus do Galho daqui a pouquinho. Notícias positivas dessa vez, mas daqui a pouquinho. Cumprimentar aqui a Adriana Albertino, Sandra Rodrigo, Marlene da Silva, Bom Jesus do Galho, que reinaugurou Cristo Paz. No último sábado, né, você esteve lá, né, Bruno? Sim. A obra aí que estava sendo aguardada desde 99, tem um Cristo Paz lá e está precisando de uma reforma, né? Sim. Tem iluminação, ficou muito bacana lá o serviço. A gente acompanhou tudo, está também na nossa rede social aí, disponível para vocês. Vamos dar um outro recado aqui agora. A gente está falando de obras, então vamos falar agora de uma obra que essa obra demorou para sair, hein? A gente vai falar aí da Avenida Carlos de Matos. Para vocês situarem mais facilmente onde é ligando a Avenida Professor Armando Alves da Silva, que é a continuação da Avenida Dário Grossi, ao bairro Santa Cruz e a Dom Modesto. A gente vai trazer umas imagens aqui. Obra lançada em 2015, então demorou, é quase 10 anos, né, para ser realizada. Começou, paralisou, teve alguns problemas aí por parte da Justiça também, envolvendo a questão da contratação, e agora o asfaltamento está sendo realizado, está quase concluído aí. Importante via de ligação, vai facilitar aí para as pessoas que residem, inclusive aí, tanto no bairro Santa Cruz quanto em Dom Modesto. Então agora a expectativa é de finalizar de vez essa obra, que já tem muito tempo que o pessoal está esperando. Então, desde 2015 aí, a situação vai se arrastando e agora parece que vai sair mesmo. Então faltando ali alguns ajustes, está quase finalizando, liberando aí, facilitando a vida de quem mora nessas localidades, essa via de ligação. Está ligando aí o bairro Santa Cruz, a estrada de acesso a Dom Modesto, a Avenida Professor Armando Alves da Silva, que é uma extensão ali da Avenida Dário Grossi. Então a obra está saindo, agora vai sair. Cumprimentar aqui mais algumas pessoas que entraram conosco. Patrícia, Paulo Marques, boa tarde. Karine Andrade, Marinalva Rosa, Fernando Pires, boa tarde para vocês. Antes da gente passar aqui para o José Horto, que vai falar aí um pouco de mundo, né, José? Já assuntou de mundo, né? E depois só uma pitadinha de política no Brasil. Isso mesmo, a política está vindo aí também com tudo. Mas no né? âmbito já nacional, o que alguns, né, estão articulando aí já? Exatamente. Só antes da gente falar isso, a gente lembra que estão chegando aí as festas na região. Muitas cidades já estão aí anunciando. Tem festa em Apim, tem festa em Vargem Alegre. E está chegando o aniversário de Caratinga. Vamos ver se teremos alguma programação dessa vez. As cidades já estão aí anunciando, o pessoal já está de olho nas redes sociais, que o pessoal gosta mesmo de festa, gosta de divertir. Está vindo a festa do arroz em Vargem Alegre, em Apim também, né, trazendo grandes atrações. Bom Jesus do Galho também vai ter festa, e o Bom Jesus vem ser ausente. Vamos aguardar Caratinga, se teremos programação, porque 24 de junho está quase aí, né? Quando em festa na região, perde a Nayara, né, que está ali sempre, que pega todas essas festas, então ela deve fazer essa tour pelas festas da região. Olha, a Deise Lopes está dando boa tarde, falando Deus abençoe grandemente vocês. Boa tarde.
O Mike está falando aqui, aniversário de Caratinga vai passar batido de novo. Nós estamos querendo festa, o povo está pedindo festa. Caratinga ficando para trás, como sempre. Pois é, o pessoal gosta de festa, gente. Isso movimenta tudo, né? Movimenta a economia, o pessoal vem passear. Então vamos ver. Não perca a esperança não, Mike. Quem sabe, né? Vamos ver. 24 de junho tá chegando aí. Então a gente vai agora passar a palavra para Jesus. Boa tarde a todos, né? Aqueles que nos acompanham, né? E vou começar falando do assunto do dia. Nayara, você poderia colocar a imagem para mim, fazendo favor? Tá aí. O presidente do Irã, né? Ebrahim Raisi, que morreu num acidente ontem, né? De helicóptero. Ainda não sabe ao certo o que ocasionou. Estava, digamos, num comboio, mais 2 helicópteros junto dele. Inicialmente, olha bem como são as coisas no Irã, né? A questão da censura. As próprias agências iranianas que são vinculadas ao governo disseram que conseguiram falar com dois tripulantes, chegaram, não, morreu todo mundo, as pessoas que estavam no helicóptero dele, e ainda não sabe, isso é muito, vai ser, o Irã pede para investigar, que vai investigar, e vale lembrar também que os países aliados do Irã, todos mandaram equipes para ajudar nessa busca. Inclusive foi um drone turco, Turquia é famosa por seus drones, que localizou o helicóptero, né? É o seguinte, o Irã não muda muito a morte do presidente. Por quê? A teocracia. Quem manda é o Ayatollah. Nome, né? Chato para falar, né? Ayatollah. Hoje é o Khamenei. Esse título quer dizer alguém profundo conhecedor do Corão, mas sendo xiita. Vale lembrar que os xiitas, da origem desse termo, foi que assim que Maomé faleceu, houve uma disputa, né, para saber quem seria o sucessor de Maomé. Os xiitas consideram que o sucessor teria que ser alguém ligado à família do Maomé. Só que o Maomé, os filhos homens, não chegaram à fase adulta. Quem chegou foi a filha, a Fátima. Ela justamente casou com Ali, né, que é considerado o califa sucessor de Maomé. Já os sunitas consideram Abu Bakr. Os sunitas consideram que a pessoa que teria mais conhecimento do Corão, né, e seria o Abu Bakr, que inclusive era amigo do Maomé. E vale lembrar o seguinte, né, essas religiões abraâmicas, todos têm um ponto de convergência. Por exemplo, os cristãos têm o Velho Testamento, assim como a Torá e o Velho Testamento se convergem. E o anjo que recitou o Corão para o Maomé, que o Corão quer dizer a recitação, recita, não repete Maomé. Eles consideram como foi o arcanjo Gabriel, o mesmo que anunciou para Maria que a vinda de Jesus, né, a gravidez. Então são isso. Então vale lembrar que no Irã a teocracia é o líder religioso, o clérigo que manda. Então vamos ver como vai ser agora essa questão. E outra coisa, dificilmente vai ter um moderado no poder, como nós tivemos recentemente o Roraima, que até assinou com os Estados Unidos um acordo para parar o programa nuclear. Assim que o Ebrahim Raisi entrou, esse acordo foi julgado debaixo da gaveta. Vale lembrar também de um outro que chamou muita atenção. Nayara, a próxima foto, fazendo favor. Assim, Mohammad Khatami. É outro moderado. O período dele foi no início desse século. Para vocês terem ideia, até formar banda de rock no Irã podia, mas desde que antes fosse recitado o Corão, né? E foi um período onde o cinema iraniano teve grande projeção internacional. Inclusive, vai lembrar, não no período dele, mas o Irã tem 2 Oscars de filme estrangeiro e o Brasil não tem nenhum. O que chama a atenção nesse encontro? O que não? Esse é o presidente do Irã, Mohammad Khatami, e esse é então o presidente de Israel, Moshe Katsav. Ele chega para o moço e fala assim: como vai, meu irmão? Vale lembrar o seguinte, agora fala essa rivalidade Irã-Israel, até 79, com a Revolução Islâmica, eles não eram rivais. Inclusive, boa parte da população do Irã era formada por judeus, após a Revolução Islâmica, que eles saíram de lá. E o Moshe nasceu aonde? No Irã, praticamente numa cidade perto do Khatami. Então ele foi lá, cumprimentou,
Então, esse moderado, se tivesse continuado no poder, acredita-se que o Irã poderia ter outra visão do mundo, principalmente em relação ao Ocidente. Mas o Irã, justamente com um tipo de político e também líder religioso, vai se tornando cada vez mais conservador. E vale lembrar, o presidente que morreu nesse acidente, então agora está com o acidente, ele era considerado linha dura. Ele veio do judiciário. E quando, principalmente nos anos 80, ele foi juiz, ele condenou várias pessoas à forca. E o governo dele tem se notava-se, né, justamente pelo aumento da pena de morte no Irã. Entendeu? Uma das reportagens que vocês têm ideia que eu peguei aqui, se quiser pode tirar aqui ONGs denunciam terror no Irã e aumento de execuções e enforcamento. Essa matéria é de 2023, viu, gente? De abril de 2023, falando que, por exemplo, que em 22, pelo menos 582 pessoas foram executadas por enforcamento no Irã. E vai lembrar aquela moça que morreu, foi assassinada, né? Olha bem, no Irã temos a polícia da moralidade, né? Imaginou o que é isso? A polícia da moralidade, porque se não está de acordo com os costumes, essa pessoa é punida. E justamente porque a questão de usar aquele véu, a Mahsa, né, Amini foi conduzida para essa polícia da moralidade, depois morreu. Vários protestos foram feitos em razão disso e, obviamente, mais pessoas foram presas, todas executadas, né? Então tem toda essa situação do Irã. E acontece também que nesse período está acontecendo a guerra lá, Israel contra Hamas, e o Irã teve, né, o chefe militar morto quando estava na Síria. E o Irã, pela primeira vez, contra-atacou um alvo dentro de Israel. Mas o Irã, segundo analistas internacionais, quis mostrar posicionamento, não aquele ataque assim. Por quê? Como foi dividido aquele ataque do Irã? Em 3 etapas. Primeiro com drones, que demoram 9 horas do Irã para chegar a Israel. Depois com mísseis de cruzeiro, que demora 2 horas, se eu não me engano, para chegar até Israel. E depois com mísseis balísticos, que demoram, acho, 12 ou 2 minutos, uma coisa assim. Então o Irã quis mostrar primeiro a gente tem condição de atacar Israel. Essa parece, no meu entendimento, foi a mensagem que o Irã quis dar. E principalmente em relação aos drones, atacar com os drones, aquilo foi avisado, porque, olha bem, a Jordânia, né, usou a força aérea dela para impedir esses drones de chegar até Israel. Até a filha do rei, a princesa Salma, pilotou um avião que derrubou drone do Irã, né, do rei Abdullah, né, com a mãe dela, é a rainha Rania, né, que é um exemplo de elegância, de beleza, né, realmente é uma mulher que chama muita atenção por onde passa. Vale lembrar isso, a educação dela até descrita, né, uma coisa assim como um exemplo, né? Ao contrário que disse um jornalista brasileiro uma vez, depreciando a imagem dela, não, mas ela tem uma imagem assim, ela, digamos assim, a maior nome, né, hoje até internacionalmente alguns consideram ela mais, né, ela é mais vista do que o próprio rei, né, o Abdullah. Então essa foi a mensagem, parece que o Irã, nós temos condição de atacar, mas nós vamos só fazer um certo estardalhaço. Isso que eu entendi, e alguns analistas internacionais também tiveram essa mensagem. Cumprimentar aqui a Gabriela Fernandes, que está conosco, Fabiana Gabriela, Fagundes, beleza? E José Rosa Júnior. Boa tarde para vocês. Então, assim, outra coisa, assim, a gente muda, né? Ficou esse tempo todo, mas a guerra infelizmente continua, né? E hoje a Corte Penal Internacional pediu a prisão do Netanyahu e o líder do Hamas. A gente vai falar isso mais no decorrer da semana, justamente porque a guerra que está acontecendo lá. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Gabriel Chaim, o jornalista, né, fotógrafo e documentarista brasileiro que está cobrindo essa guerra. Está lançando um livro, né? Tem 10 anos que cobre guerra. 10 anos de guerra sem fim. Inclusive, gente, quem quiser nos dar esse livro de presente, nós aceitamos. Ele falou o seguinte, que essa guerra é um divisor de águas em conflitos. Por quê? Em todas as guerras existiam 3 saídas para civis e desertores. Entendeu? Quem quiser desertar, os civis fugir. Mas nessa não existe saída. Entendeu? Não tem aonde o desertor sair, não tem onde o civis sair. Então ele falou assim, que é um divisor de água, de águas assim, em matéria de guerra. E ele está assim, impressionado. O Gabriel Chaim, que está acostumado a cobrir guerra, assim, o tipo de coisa. E principalmente é o seguinte, né? A imprensa quase não tem acesso aos locais. O Gabriel Chaim tem um documentário dele, até premiado
no Iraque, gente, olha bem, ele estava acompanhando uma tropa, existiam 8 soldados à frente dele. Um homem-bomba, né, acionou, os 8 soldados morreram, ele, por sorte, ele estava bem atrás, ele não morreu. E até tem uma entrevista dele que ele falou que não sabe o dia, mas ele vai morrer no conflito. Então vale a pena dar uma olhada aí no Gabriel Chaim, um grande jornalista, né, brasileiro, e ele tem aquela... que conseguiu entrevistar o Zelensky, né? Através de uma foto que ele fez, chamou tanta atenção na guerra da Ucrânia, que o Zelensky concedeu entrevista exclusiva para ele. O Ismael tá mandando boa tarde pra gente, falando que está com saudades. Pois é, Valeu, estávamos sumidos, né, Ismael? Estamos de volta. Te agradeço aí, pela Ismael. sua participação conosco. Mas alguma coisa a dizer? Sim, vamos falar um pouco do cenário para 2026 da política. Um pouco, né, José? Um Tem pouco muita só. coisa ainda pra... Mas antes eu vou falar o seguinte. Existe essa tragédia no Rio Grande do Sul, onde o Brasil todo se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul, e tem que se mobilizar mesmo, gente. O país, os cidadãos, na hora dessa, tem que mostrar que é a questão da solidariedade. Sim. Né? Várias pessoas, a gente não está aqui para questionar. Celebridades foram para lá, parabéns, sério. Não estou aqui para questionar quem está lá para ajudar. Tá para ajudar, por que eu vou questionar? Empresários, né? Ô, Nayara, por favor. Aí o Eduardo Leite vai na rede social, agradece apenas uma pessoa. Essa é a minha crítica. Ele agradeceu somente o Elon Musk. Muito obrigado, Elon Musk, pela doação de 1000 antenas de internet via satélite Starlink, né, com equipamentos que virão com serviços de dados incluídos durante todo esse período de calamidade, serão de extrema utilidade nesse período de reconstrução do nosso estado. Gente, quantas pessoas doaram, ajudaram? Pessoas que saíram de sua casa, né? Aquele médico do Espírito Santo foi para lá, acabou falecendo. Temos pessoas de Caratinga, né? Que foi para lá ajudar. Aí ele agradece somente uma pessoa. Mas o que a gente, como o pessoal fala? Isso é apito canino. O Elon Musk, né, fez principalmente aquela coisa, acusação contra o governo do Brasil, a justiça no Brasil dizendo que aqui existe uma ditadura, esse tipo de situação. E o Eduardo Leite, com essa declaração, ele tenta acenar para essas pessoas, chamar a atenção dele, que o Eduardo Leite tem mais pretensões políticas, né? E ele é o único nome hoje viável do PSDB com uma possível candidatura a presidente. Então ele está justamente pegando esse pessoal da direita e muitos da extrema direita para chamar a atenção, né, para o nome dele. Não sei se vai dar resultado. E falando nisso, Nayara, pode ser, né? Falando nisso, na sexta-feira passada temos um jantar lá em São Paulo. Eu acho que nem a Paula nem a Emílio foram convidadas, não, né? Uhum. Luciano Huck convidou o governador paulista, Tarcísio de Freitas, mais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mais outras pessoas. Assim, não vamos falar sobre política, vamos falar só um jantar de amigos, né? Então a gente sempre vê que o Luciano Huck sempre teve aquela coisa meio com uma pretensão política, né? Agora está se aproximando do Tarcísio. Embora também o pessoal brinca com quem o Luciano Huck aproxima, costuma perder a eleição, né? Então é isso. E o Tarcísio eu não sei se ele vai concorrer à reeleição em São Paulo ou tentar a presidência. Porque até agora ele vai sair do Republicanos, se não me engano, Republicanos, vai passar para o PL. Já em junho agora. O Tarcísio deve fazer, o Valdemar da Costa Neto fez esse anúncio. Então vamos aguardar para ver. Então, para vocês terem ideia, gente, a eleição é em 2026. As articulações, os acenos já começam agora. Então esse é como as coisas funcionam no Brasil. Isso aí. E só para encerrar, já que você falou, ontem na Espanha aconteceu o encontro da extrema direita. Então o Giorgia Meloni estava lá, o Orbán, se eu não me engano, se não foi, mandou consultar da Hungria, né, a Giorgia Meloni da Itália, a Marine Le Pen, a francesa, o que tudo indica, desculpa aí, Exatamente. né, bem forte para as próximas eleições francesas, que nas últimas duas ela foi para o segundo turno contra o Macron. Aí o Javier Milei vai lá, tem coisa que até a máfia respeita, né? E ele, durante o pronunciamento dentro da Espanha, ele vai e chama a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, né, de corrupta, né? Com isso já fez com que o Pedro Sánchez chamasse de volta o embaixador da Argentina para conversar, mas uma atitude insensata do Milei, né? Você vai no país do cara e, como eu disse, até a máfia respeita os familiares, né? Mas o Milei... Isso aí. Então estamos encerrando, né? Uhum. Encerrando por hoje, mas vocês já são nossos convidados para retornar amanhã. Sim.
com mais notícias para vocês. Então, até mais. Valeu, obrigado.